Fala pessoal, Alisson falando e hoje a gente vai reagir então a mais um vídeo. Dessa vez não é um vídeo produzido aqui para o YouTube, mas um vídeo publicitário para a indústria do agronegócio, da agropecuária, né? Que dá muitos incentivos para a própria emissora da Globo, né? E a Globo tenta fazer um trabalho de mostrar como essa indústria é boazinha, até preocupada com não apenas o bem-estar da qualidade dos alimentos que ela está provendo, né, o bem-estar dos consumidores, mas acima de tudo ela estaria preocupada com o bem-estar aí dos animais não humanos, né? Eu vou reagir esse vídeo por sugestão aqui do Sincero Jones, né? Ele falou: Alisson, você poderia fazer um vídeo sobre aquela nova propaganda da série Agro, da Globo, sobre o bem-estar animal? Essa propaganda mostra que a indústria vem trabalhando cada vez mais com técnicas que garantem o bem-estar animal e mostra os animais super bem tratados, recebendo até carinho, parecendo que eles vivem no mundo encantado da Disney. E bem, eu vou reagir esse vídeo pensando apenas questões morais, tá? Eu não vou trazer aqui dados, não vou trazer vídeos mostrando como esses animais de fato são tratados na pecuária brasileira, porque, bem da verdade, isso ia fugir um pouco do ponto que realmente importa aqui. Mas vamos então ao que interessa e eu vou comentando, vou trazendo alguns insights, porque é um pouco revoltante para quem estuda a questão animal de forma moral, mas ao mesmo tempo existe algo positivo nessa propaganda, vocês vão entender. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Bom, existe um trabalho aqui podemos pensar aqui de semiótica, né, de entender os simbolismos do que está sendo comunicado e tentar extrair sentidos, né. Geralmente as pessoas não param para pensar nos chamados, no slogan, né, na mensagem que está tentando ser passada ali, né, de forma resumida, né. Aqui a gente vê agro, a indústria riqueza do Brasil, ou seja, existe toda uma mensagem de glorificação nacional, de que a indústria agropecuária seria a grande indústria brasileira, e de fato parece que ela tem sido, né. Mas existe um fator determinante aqui para a gente já começar a desconfiar dessa propaganda, que é o termo riqueza, né. Deixa bem claro que o propósito de toda essa glorificação é o fato de que essa indústria nacional, ela traz riqueza para o nosso país. Ou seja, a gente já vê de cara que um intuito de fortalecer o lado positivo nessa propaganda, e a gente não pode fugir do fato de que se trata de uma propaganda financiada por pessoas com poder financeiro, com poder econômico, que têm interesses muito claros e específicos quanto ao produto que estão vendendo, né? Essa propaganda está, de alguma forma, já no começo nos dizendo que a preocupação desses que formularam esse conteúdo para divulgar nas grandes mídias é estritamente econômica. E isso é bom, é interessante, é necessário de se ter em mente, justamente para a gente já começar a pensar nessa preocupação moral que os moralistas geralmente têm de pesar as intenções dos sujeitos morais envolvidos. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, em homicídio, e um cara matou uma pessoa, mas tu não tem muitos detalhes, o que tu quer saber é os detalhes para poder atribuir ou não culpa, atribuir uma responsabilização, aumentar ou diminuir a pena, né? E daí para saber se é um crime culposo, se é um crime doloso. E geralmente a forma de agravar um crime é justamente verificar se houve a intenção, né, de que aquele crime fosse de fato praticado, né? E aqui no começo a gente já vê que a intenção é uma intenção econômica, né? Não é exatamente qualquer outra coisa para além disso. É racional, é sensato tu imaginar que essa propaganda existe estritamente para fins econômicos. Talvez a gente possa pensar em algum fim patriótico, de ressaltar a qualidade de uma indústria em fazer uma nação prosperar. Ele poderia ter uma espécie de simbolismo patriótico aqui, mas acima de tudo, indústria e riqueza, né, são questões econômicas, né? Então vamos pensar como essas questões econômicas aqui, elas querem dizer algo a partir dessa preocupação econômica, a partir dessa intenção de lucrar, né? A gente pode tendo esse olhar, né, começar a analisar o que a mensagem que está tentando ser trazida aqui para o consumidor brasileiro, que não entende de agronegócio, não entende de ética, não entende muito de moralidade, de questões morais, né? Ele passa
De fato, esse consumidor tem empatia, tem inteligência emocional e ele se preocupa com os animais, certo? Pessoas normais se preocupam com o bem-estar dos animais, né? E a gente tem aqui uma propaganda preocupada em atingir lucro, né, em ressaltar a qualidade de uma empresa, de toda uma estrutura de empresas, que é o agronegócio brasileiro, né? E que vai tentar atingir esse público amplo que tem sentimentos morais favoráveis ao bem-estar animal. É isso que está acontecendo aqui e agora a gente vai tentar pensar um pouco as mensagens que são trazidas aqui. Bem-estar animal é agro. Criador. Já começa errado, né? Errado não que seja ruim ter bem-estar animal no meio do agronegócio, né? Na verdade, pensando estritamente como uma posição a favor dos direitos animais, é ruim que exista o agronegócio, né, a pecuária. Para a exploração dos animais, né? E seria bom que fosse apenas agricultura, né? Que usasse só vegetais, mas vamos considerar esse ponto de que o bem-estar animal é agro. Bom, algo que eu já falei em outras ocasiões é que existe essa discussão entre dois tipos de abordagens em relação aos animais. Essa discussão vem desde até onde eu sei do Gary Francione, que é um professor de direito americano que fala sobre direitos dos animais, e ele distinguiu entre dois tipos de posições sobre os animais, uma posição que seria abolicionista, né, que preza e defende a abolição da escravidão dos animais, ou a abolição da exploração dos animais, ou seja, qualquer coisa que está sendo dita aqui sobre os animais por um defensor dos direitos animais abolicionista, tudo isso aqui deveria acabar. Tá ligado? Mesmo pelo lado positivo que eles estão tentando ressaltar aqui, lembrando sempre que é uma propaganda, que toda propaganda fala bem de si mesma, né? Então, para o abolicionista, isso aqui já é um erro, né? Só que existe a posição quanto aos animais que é a chamada bem-estarista. Né? O bem-estarismo, né, a preocupação de ampliar o bem-estar, de garantir bem-estar, é o tipo de posição contra os animais que possibilita a exploração desses animais desde que eles sejam bem tratados, eles tenham algum nível de bem-estar. E eu diria que apenas um nível de bem-estar aparente já seria suficiente, né? Porque toda essa propaganda aqui, ela é aquilo que aparece. Todas essas cenas recortadas aqui foram propositalmente recortadas para parecerem boas, né? Porque vocês imaginam uma fazenda industrial ou mesmo fazendas de criação extensiva, aqueles largos pastos onde os animais, que parece que a grande maioria das fazendas no Brasil parece que são extensivas. Tu tem as extensivas, as intensivas e as semi-intensivas, né? As intensivas são das fazendas industriais, como a gente chama, que são aquelas que os animais ficam apertadinhos, galpões com vários animais juntos e presos, pouco espaço de movimentação, enfim, né? Existe toda uma alternância da qualidade da carne, porque essa é a preocupação do pessoal, né? Sobre a qualidade do seu produto, e não com, de fato, se o animal vai ficar, se está sendo respeitado, se ele vai ter um bem-estar ou não, né? O bem-estar existe em função da necessidade de ampliar a qualidade desse produto que vai ser vendido depois para o consumidor. E não apenas isso, né? O consumidor não quer apenas um gostinho melhor no seu paladar, né? Como ele também quer a sensação, ele quer garantir, né? Ele quer acreditar que o produto que ele está consumindo tem uma boa procedência, ou seja, que vem de algum lugar que não é horrível, que não é um inferno na terra. Por isso que esse tipo de propaganda é necessária, né, para defender os interesses econômicos daqueles que têm muito dinheiro e muita grana investida e que adotam muito pessoal, né, trabalhadores, né, a folha de pagamento deve ser imensa nessa indústria, né, só para fazer as pessoas, digamos, culturalmente se alienarem dos processos de produção, né, isso seria a parte dos clientes, ou então mesmo se anestesiarem, né, quanto ao que está sendo feito ali, que essa é a parte dos trabalhadores dessa indústria. Então a gente vê assim que por essa diferença dos abolicionistas e dos bem-estaristas, né, a crítica dos abolicionistas aos bem-estaristas é justamente isso. A posição que preza apenas pelo bem-estar dos animais, ela acaba favorecendo esse tipo de situação em que o bem-estar dos animais é agro, né? Mas vamos ver onde a gente vai chegar aqui. Eles utilizam cada vez mais as técnicas para garantir o conforto na criação dos animais.
Olha só, tem uma cena na propaganda de fazendo carinho no bezerro. Bom, um bezerro, para quem não sabe, né, é um filhote de vaca, né? É um filho, né? Na nossa linguagem humana a gente diz que é um bebê, né? É anatômica, fisiológica, biologicamente um bebê de uma espécie, tá? Aquele bezerrinho ali, né, ele estava recebendo um carinho, estava sendo, né, amaciado, né, e dá a impressão de que, olha só, um carinho num bezerrinho, né, coisa bonita, os fazendeiros fazem, o que eles fazem de bem para os animais. O que não está sendo mostrado nessa cena, e é uma coisa que eu nem preciso, isso aqui não é uma teoria da conspiração, é simplesmente um fato que acontece em toda situação em que existe um bezerro, né, o que não está mostrando nessa propaganda é que anteriormente havia a mãe do bezerro, havia a vaca, né, e essa vaca, ela provavelmente era uma vaca leiteira, né, ou seja, ela é utilizada para recolher o leite, né? E a eficiência da fazenda de animais, né? Ela depende de vender bem os produtos, porque o interesse aqui, como eu falei, é econômico, né? Então a eficiência dessa fazenda depende de fazer com que haja maior rendimento de leite, né? E é por isso que muito provavelmente aquele bezerro que está sendo amaciado, né? Ele é a origem de um estupro, se a gente for pensar nesses termos humanos. Tá? Ou seja, aquela vaca foi inseminada artificialmente, sem o seu interesse e qualquer consentimento, né? E aquele bezerro foi gerado para que, tal como qualquer ser do sexo feminino, de qualquer espécie de mamífero, para que aquela vaca pudesse dar leite, leite que vai ser posteriormente armazenado e vendido para humanos, né? E não para outras vacas, outros animais da mesma espécie daquela vaca, né? E esse bezerro, né, provavelmente, muito provavelmente aqui, esse bezerro aqui, logo que ele nasceu, ele foi separado da mãe dele, né? Ele foi da vaca que originou ele. Ele foi separado e ele deve estar, sei lá, tomando alguma fórmula, alguma coisa para manter um ritmo suficiente do seu crescimento para que esse bezerro posteriormente seja abatido ou mesmo transformado em carne de vitela, né? E quando eu falo carne de vitela aqui, tem uma associação direta com aquele carinho ali. Eu não sei exatamente qual era o propósito daquele carinho. Eu imagino que 2 propósitos eram possíveis, né? E ao mesmo tempo ou apenas um deles. O primeiro, óbvio, é o de fazer o vídeo parecer, né, que os animais são bem tratados na indústria da carne no Brasil, né? Olha como eles recebem até carinho, enquanto muito mendigo humano não recebe nenhum carinho de ninguém, e esses gados recebem carinho, né? Esse aí tem um propósito publicitário. Mas o outro propósito que eu falei sobre a vitela é a possibilidade de que, caso esse bezerro vai ser abatido para ser vendido como carne de vitela, né, a carne dele precisa estar mais amaciada, né, com menos músculos enrijecidos, né, e com menos quantidade de ferro especialmente. Então talvez esse bezerro pudesse estar ali na graminha se recebendo uma massagem, mas isso também só na propaganda, e possivelmente depois ele foi trancafiado em algum lugar isolado da mãe dele, né, esperando o abate. Caso, claro, não sei se foi, mas caso ele tenha sido cuidado para se transformar em carne de vitela. Não sei se era fêmea. Se for fêmea, então vai crescer e vai virar vaca leiteira também, que vai ter o seu filho retirado, né, por meio de inseminação artificial, vai depois ser separado para poder que o leite seja recolhido para humanos enquanto toma a fórmula, né? Então, existe todo um relativismo acontecendo aqui nessa propaganda, né? Eu não vejo com bons olhos, né, esse tipo de situação que está tentando amenizar o problema moral que está subjacente a toda essa situação. Por outro lado, eu vejo algumas vantagens nessa preocupação da indústria agropecuária de ressaltar a necessidade de bem-estar dos animais, ainda que esse bem-estar não seja pelos animais, mas pelo interesse econômico da agropecuária, né, e também para, sei lá, ajudar no paladar do consumidor, né? Essa é a única preocupação aqui, mas vamos continuar. Galinhas soltas e com mais espaço no terreiro, vacas em ambiente. Galinhas soltas e com mais espaço no terreiro. Isso aí é basicamente uma admissão de que, geralmente, os galpões, né, de fazendas intensivas, as galinhas são amarradas
são presas geralmente em jaulas que tem mais um pouquinho, centímetros maior que o seu tamanho, só para poder, sei lá, mexer um pouco da asa, e nem toda a asa consegue abrir, né? O fato é que parece, e esse é o lado positivo dessa propaganda, parece que a indústria da carne e do leite e dos ovos, enfim, tá bem antenada nesse processo de veganização da sociedade, tá percebendo, olha só, nós precisamos dar justificativas para a sociedade sobre o que nós estamos fazendo, né? E a sociedade tem visto e tem conhecido algumas práticas intensivas de botar galinhas em saguões, espaços com os movimentos super reduzido, né, em que elas se bicam e contraem infecções e morrem, muitas morrem no processo, mas continua sendo lucrativo, até pela economia de espaço da indústria. Então, o fato é que essa preocupação em dar uma justificativa social para o que está sendo feito é uma preocupação que denota algum tipo de progresso nessa situação toda, né? Agora as pessoas estão se importando, e não apenas isso, a ponto de fazer a indústria vir a público e dar uma tentativa de desculpa, mostrando que, olha, não é tão ruim assim quanto os veganos estão dizendo, né? Mas o fato é que é bem ruim, na verdade. É tão ruim que eu poderia simplesmente responder esse vídeo do agro aqui colocando imagens, né? Eu não poderia nem precisava estar falando o que eu estou falando aqui. Eu poderia simplesmente recortar imagens de fazendas brasileiras, o que tem acontecido com o gado, com o porco, com os porcos, né? Os suínos, os equinos. Equinos não diria que tanto, mas ainda também, né? Mas as aves, né? Especialmente frango, os frangos variados, enfim. E é bem complicada a coisa, de modo que as pessoas não querem ver, né? As pessoas querem o quê? As pessoas querem continuar comendo a sua carninha, continuar oferecendo prazer ao seu paladar, e elas querem racionalizar para si mesmas, né? Que tá tudo bem, afinal, a indústria, a riqueza na nação, a agro, né, tá cuidando dos animaizinhos, né, como se todo o propósito disso está sendo feito, de cuidar dos animalzinhos, não fosse para amenizar a população, para continuarem com seus hábitos normais, né, de exploração animal, sem que elas sequer tenham muita noção do que está havendo ali, porque elas não veem o processo, né? Elas estão alienadas do processo subjacente ao que está ocorrendo aqui, e isso é motivo suficiente para, primeiro, os veganos denunciarem, botarem câmeras escondidas, né, gravando para depois denunciar e mostrar a realidade, né, mostrar a verdade sobre o que está acontecendo, e segundo, né, a partir dessa treta mostrando a verdade, causando burburinho na sociedade, gerando a polêmica necessária para que esses animais recebam a devida consideração e atenção, a indústria acaba justamente preocupada em prestar alguns esclarecimentos, preocupadas em criar alguma narrativa que seja convincente para algumas pessoas ou simplesmente amenizante para a grande maioria, né? Em que isso aqui é basicamente uma tentativa de fazer as pessoas terem conforto, né, na sua própria consciência, não sentirem que elas estão erradas por comer carne ou sei lá, tomar leite, comer ovos, enfim, né? Então é uma briga de narrativas, é uma briga cultural, né? E eu diria que o lado que precisa contar mentiras, o lado que precisa mascarar a realidade para vencer na guerra, na briga de narrativas, esse lado provavelmente está errado, né? E isso aqui é propagandinha do lado positivo e brilhoso, como falou aqui o inscrito do canal, né? Como se os animais estivessem na Disney, né? Como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Ambiente ventilado e com temperatura controlada, novos currais. Esse tipo de demonstração, olha só, o gado ali tem ambiente ventilado, com temperatura controlada, né? Esse tipo de demonstração serve de sei lá, prerrogativa para aquele argumento de que os animais de abatedouros, né, eles
recebem, eles têm inclusive ar-condicionado, enquanto muita, grande maioria da população brasileira não tem, né? E que os veganos então estariam sendo hipócritas ao se preocupar com os animais e não se preocupar com os seres humanos que não têm ar-condicionado em suas casas. Vocês veem aqui que a preocupação é justamente, a preocupação da indústria do agronegócio é justamente criar pretextos, criar alguns detalhes, botar alguns pontos positivos, botar algumas felicidades, colocar uma cor vívida na propaganda, tudo para poder justificar um comportamento que é culturalmente aprendido e que não é a vida toda, na grande maioria das pessoas, não é sequer questionado. Sério, pra esse tipo de situação ficar cada vez mais hipócrita, só faltava aqui o Tony Ramos dando beijinho, abraçando a vaca, tá ligado? Como se tu fazer um carinho no escravo, né, justificasse a escravidão. Basicamente isso. Que deixam o gado mais tranquilo, doma racional dos cavalos sem violência, o ambiente limpo para os porcos. Tudo isso ajuda a diminuir o estresse dos animais e o gasto com medicamentos. Bom, aqui eles foram sinceros, pelo menos, né? Tudo isso ajuda a diminuir o estresse dos animais, e isso parece ser um ponto de preocupação com os animais, né? Os animaizinhos estão estressados, né? Estão tristes, né? Mas depois que fala, né? E diminuir o gasto com medicamentos, isso já mostra a preocupação que está aqui. A preocupação é econômica, aquilo que eu falei no começo, a própria campanha, o próprio slogan do agro, né? Indústria é a riqueza da nação, já deixa claro, a preocupação é que é meramente econômica. Não é preocupação com os animais, né? Sei lá, imagina que para pensar, eu vou usar aqui os seres humanos como exemplo, poderia usar cachorros, mas eu vou direto a uma comparação que eu acho adequada. Imagina que a gente está numa sociedade que explora certos seres da nossa espécie, certas pessoas talvez com alguma deficiência mínima, que tem algum problema cognitivo, sei lá, algo que a gente poderia chamar de retardados mentais, ou qualquer outra classe de seres humanos que tem algum nível de inferioridade para reivindicar seus próprios direitos, ou sei lá, alguma coisa que a gente poderia dizer que esse ser humano está animalizado. Imagina que existe toda uma indústria de humanos normais, né, humanos comuns, que como nós, eu e você que está assistindo, que simplesmente precisa se alimentar, né, e culturalmente aprendeu a se alimentar desses humanos inferiores, desses humanos, né, que tem problemas cognitivos, que, sei lá, tem algum nível de QI muito inferior, que talvez não consigam aprender a falar e reivindicar seus direitos, né, e esses seres humanos, eles existem em grande quantidade porque nós aprisionamos eles, nós forçamos eles a se reproduzirem por meio de estupro, por meio de inseminação artificial, nós fazemos eles se multiplicarem na sociedade, né, em função do fato de que eles podem prover leite pra gente, né, e é um leite humano, é para nossa própria espécie, então teria mais adequação inclusive do que o leite da vaca, né? Além do leite eles podem nos prover carne, né? Eles não vão prover ovos, claro, né? Mas eles provêm leite, carne, os produtos, os ossos deles, né? A cartilagem, enfim, dá para te fazer gelatina, né? Dá para te fazer, sei lá, travesseiro com esses seres humanos, dá para te fazer uma infinidade de produtos com esses seres humanos inferiores, né? Imagina que essa sociedade existe, sei lá, em algum mundo possível, né? E na filosofia a gente pensa muito seriamente na ideia de mundos possíveis para testar as nossas hipóteses. A questão que eu coloco aqui é que nesse mundo possível em que existe essa exploração de seres humanos animalizados, né, próximos a uma condição animal como dessas vacas que estão aqui na tela, e esses seres humanos nos provendo recursos, nos dando conforto para nós, seres humanos normais, nos dando, sei lá, qualquer tipo de bem, de qualquer tipo de mercadoria, qualquer tipo de serviço, porque eles poderiam ser utilizados, inclusive, para prover serviços para nós. De repente, a indústria, né, do abate humanitário de outros seres humanos, a indústria da carne humana, a indústria do entretenimento humano, né, o que ela faz é fazer uma propaganda como essa, dizendo que fazer carinho no seu ser humano inferior, né, tratar ele bem, deixar ele livre no pasto, né, sei lá, isso de alguma forma, né, faz reduzir os estresses daquele ser humano inferior, mas também faz reduzir o nosso gasto com medicação. Não é absurdo? Ai, Alisson, mas você está comparando animais com humanos? Cara, é aquilo que eu falei antes. Tu não precisa exatamente comparar esses animais com seres humanos. Tu precisa comparar o que é moralmente relevante em cada
uma dessas situações para a gente saber se é certo ou errado o que está sendo feito. A gente poderia pensar aqui em cachorros, né? Acho que as pessoas não teriam muito problema em comparar cachorro, né, com porco, sei lá, com vaca. Ainda assim, seria moralmente justo? As pessoas deveriam aceitar como algo normal, né, que essa indústria de cachorros explorados, ela viesse em público dizer pra gente, né, que cuidar, dar bem-estar para esses cachorros reduz os níveis de estresse e o gasto com medicamentos? Cara, tem algo muito errado sendo definido, sendo proposto por esse tipo de discurso aqui. E não precisa ser um gênio para perceber isso. O bem-estar animal é uma exigência do consumidor. Isso é importante que está colocado aqui. O bem-estar animal é uma exigência do consumidor. É aquilo que eu falei antes. O consumidor quer garantir a procedência da qualidade da sua carne, do seu produto, né? É que nem aquela propaganda do Tony Ramos da Friboi, né? A carne de qualidade tem nome, né? Defendendo a Friboi, né? E aí as propagandas da Friboi eram até mais sinceras do que essa propaganda aqui, porque eles já mostravam o animal morto, já mostravam os pedaços de carne. Mas mesmo a existência do pedaço de carne não é suficiente para mostrar o que está em jogo aqui, né? A existência da carne, daquele pedaço de carne, do bife, sei lá, de qualquer outra parte do animal, a existência daquilo só é possível em função da morte e da exploração daquele animal, né? E esse tipo de coisa, esse tipo de situação sangrenta, esse tipo de situação com cheiro podre de sangue, esse tipo de situação com muito grito, com muito horror, com inferno na Terra, qualquer pessoa que passa a ver uma situação dessas acha que é um inferno na Terra, esse tipo de situação não vai para a propaganda. Por quê? Bom, a resposta óbvia já está aqui no vídeo, né? O bem-estar animal é uma exigência do consumidor. Porque o consumidor é aquela pessoa do Ivo Holanda, né? Que não quer ver o porco sendo morto, mas quer comer linguiça. O fato da grande maioria das pessoas não querer ver morte de animais inocentes que estão nessa indústria simplesmente para nos prover prazer no nosso paladar, porque a gente não depende, a gente não precisa se alimentar dessa forma para viver bem. O fato da grande maioria das pessoas realmente não querer ver essa exploração, preferir ver esse tipo de videozinho careta aqui, demonstra que essa exigência por bem-estar dos animais é, no fundo, uma exigência moral por fazer diferente. Uma exigência por tratar os animais com algum respeito. E para ter respeito, primeiro a gente tem que começar a respeitar a vida, né? Se os animais devem ter direitos, o mínimo direito que eles devem ter é o direito à vida, né? E a própria garantia do direito à vida, a garantia de respeito, institucionalizar e culturalmente reconhecer os respeitos e os direitos dos animais, implica em necessariamente não explorá-los para fins humanos, tá? Ou seja, implica em acabar com o agronegócio brasileiro, tal como ele é hoje. Então existem grandes doses de hipocrisia aqui. Muitas doses de hipocrisia. Porque, primeiro, a indústria, a riqueza da nação, né, está preocupada com ganhos econômicos e na prática, na propaganda, ela tenta mostrar que ela tem, na verdade, uma preocupação com o bem-estar dos animais. A própria propaganda já deixa claro ali que a preocupação com o bem-estar dos animais é por motivos econômicos. Afinal, se os animais estão bem, estão sendo cuidadinhos, estão felizes, rolando pelo chão, que nem esse cavalo aqui, logo a gente não vai gastar tanto com medicamento, não é? E vai que a carne fica mais macia, certo? Por parte do consumidor também existe uma preocupação genuína, uma preocupação normal em garantir uma boa vida para os animais, mas o consumidor ainda assim prefere pagar uma terceira pessoa que vai estar num lugar bem longe, longe da sua própria vista, que vai matar, vai explorar esse animal do nascimento até a sua morte e vai embalar, vai cortar seus músculos, suas veias, suas artérias, suas partes às vezes indesejadas, vai separar isso
vai lançar para ser vendido em grandes supermercados, com o sangue drenado, porque ninguém gosta de carne escorrendo sangue, não é mesmo? Vai higienizar esse produto, vai colocar num plástico embalado, em algumas ocasiões vai botar nesse plástico o desenho de um frango feliz. E aí, depois de muita esmaltação, muita estética, depois de muito tratamento para chegar no produto final, tu dá para o consumidor dizer, olha só como é delicioso, olha o que a indústria do agro faz por você, né, para o seu bem-estar, consumidor brasileiro. E o consumidor, tendo seu paladar recheado com a morte de seres inocentes, vai poder dizer a si mesmo e às pessoas à sua volta que ele está, na verdade, financiando uma indústria que trata bem os animais. Ele não vai pensar que todo o dinheiro que ele gasta com esses produtos é, na verdade, o incentivo maior, o maior incentivo responsável pela necessidade de tratar bem esses animais. Ou seja, pelo fato de que esses animais estão sendo mortos. Isso já é algo que nos preocupa instintivamente, moralmente, com a vida desses animais. Porque se eles simplesmente estivessem sendo mortos, tal como a sociedade é hoje, a gente assistiria bem preocupado, né? Pô, não tem nenhum lado positivo nisso que a gente está fazendo, né? Tem que ter algum lado positivo, né? Não deve ser apenas algo ruim e algo simplesmente desnecessário, né? Uma violência gratuita que eu, consumidor, estou pagando para ela ocorrer com um ser inocente. Bom, e aí que propagandas como essa surgem, né? Para fazer o consumidor acreditar que, sim, tem coisa positiva assim nisso. Olha só, o bezerrinho ali tá recebendo massagem, né? Cara, é muita hipocrisia pra, nenhum minuto de vídeo, né, dessa propaganda aqui. Faz bem para a criação e para o negócio. Bem-estar é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Bom, a mensagem desse vídeo é que bem-estar animal é agro. E eu não estou discordando dessa afirmação, eu não estou mesmo, porque tu consegue atingir algumas doses de bem-estar, eu não diria que existe um bem-estar completo ali, não mesmo, que o maior bem-estar que poderias dar aos animais é simplesmente deixar eles viver e cuidar de suas vidas, tá? Tu pode até intervir e ajudá-los, sei lá, se alimentarem e tal, mas fazer eles sofrerem durante o processo em que eles estão indo para o abate, por exemplo, e que eles presenciam a morte, isso já não é algo que a gente chamaria de bem-estar, não é mesmo? Então, bem-estar animal completo na indústria da exploração animal não existe. E não apenas isso, mesmo que existisse, como a gente consegue, de fato, justificar mortes desnecessárias? É aquilo que eu falei daquela comparação no mundo possível com seres humanos que seriam inferiores em alguns níveis, ou em todos os níveis a nós, seres humanos normais, né? Como justificar essa violência desnecessária? Se basear na espécie e dizer, mas eles são animais, nós somos humanos, isso não é um bom motivo para fazer essa divisão, a gente precisa de algo mais. Todo mundo sabe que não é simplesmente porque eu sou humano que, portanto, eu posso fazer o que eu bem entender, não é mesmo? O fato é que essas propagandas aqui não existem à toa, tá? E eu vejo que existe toda uma preocupação da indústria de alimentos animais, né, hoje em dia, que está preocupada em amenizar o público frente às estocadas, aos ataques veganos, ao que realmente acontece nesses espaços, né? Se vocês querem, de fato, ver o que realmente acontece em fazendas industriais e mesmo em fazendas de criação extensiva, né, como é a grande maioria do Brasil, né, vocês podem conferir aquele documentário Terráqueos, vocês podem conferir outros documentários, The Land of The Land of Hope and Glory, do Ed Winters, né, o Earthling Edge. Tem outros documentários, tem inúmeros documentários hoje em dia que mostram a realidade das fazendas, né? Porque é muito fácil tu pegar algumas cenas ali, misturar elas e falar, olha só, bem-estar animal é agro, e jogar aquilo ali como se fosse a verdade, né? E tem que ser muito estúpido, na verdade, para acreditar em 49 segundos de vídeo mostrando apenas o lado bom da vida. O fato é que, por mais torpe, né, e negativo, e mascarado, e tentativa de mentir para a sociedade que haja intencionalmente na produção desse vídeo da agro é tech, agro é pop, agro é tudo, existe um lado positivo que é, bom, parece que o agro agora finalmente está prestando esclarecimentos para a sociedade, não é mesmo?
Parece que agora ele está preocupado não apenas em fazer lucro, né? Não apenas em matar esses animais para transformá-los em produtos que serão vendidos depois, né? Está preocupado em dar alguma satisfação, ou seja, de alguma forma ele está disposto a entrar no debate público, né? Que é reivindicado pelos veganos que denunciam essas práticas, né? E não apenas isso, essa preocupação no debate público ocasiona, né, uma impulsão, ainda que mascarada, a fazer com que todas essas fazendas se preocupem também com o bem-estar, porque o público quer e ele demanda bem-estar dos animais, né? Então vai chegar talvez algum momento em que a preocupação com o bem-estar vai ser generalizada a ponto de fazendas de criação intensiva, por exemplo, ruírem, né? E talvez ficarem só de fazendas extensivas, né, que campos abertos, que o gado pode ir para lá, para cá, né, e não aquelas que os animais são presos e não tem espaço para circular e sofrem muito mais justamente por sua natureza necessária, né, de locomoção necessária estar sendo subtraída, né. O fato é que animal, né, aquele que é animado, né, e a animação tem movimento, e fazendas de criação intensiva tiram o movimento do animal, né. O fato é que essa preocupação com o bem-estar animal, por mais que ela não seja a preocupação ideal é a preocupação vegana, né? Eu diria que a preocupação abolicionista é a preocupação ideal com os animais, né? O fato é que existe aqui, por parte da Globo, sem ela querer, talvez um grande incentivo para que os animais sejam cada vez mais bem tratados, né? Isso é quase como uma sinalização para a sociedade que, olha, os tempos mudaram. A gente pode até continuar comendo carne, a gente pode até continuar matando esses animais de forma desnecessária, mas pelo menos vamos dar um carinho neles, não é mesmo, né? Antes a gente não dava, mas agora vamos dar um carinho neles, né? Vamos mascarar isso, vamos tirar foto, fazer uns videozinhos estúpidos como esse? Vamos. Mas agora os animais, pelo menos, eles vão poder correr por aí para sair bem na foto, né? Então a tendência dessa preocupação cada vez maior com os animais não é nem que os animais vão estar necessariamente sendo mais salvos, esses animais, por mais que eles possam correr no campo, eles ainda vão ser abatidos, tá? O fato é que essa preocupação desencadeia, né, uma abertura, né, para a sociedade pensar, olha só, parece que o que a própria indústria está fazendo, ela não é de todo certa, né? Para eles precisarem vir e dar à sociedade explicações, né, para terem que mostrar o lado bom do que eles fazem, né? Parece que o que eles fazem não deve ser tão bom assim. Então a tendência é que, se na indústria da carne, da exploração animal, a violência em média era assim antes dessa preocupação com o bem-estar, a tendência é que o bem-estar vai aumentando, né? O bem-estar vai aumentando e a violência, né, pelo menos nas práticas cotidianas, ela vai diminuindo. Tá? Então vai chegar um ponto, talvez um ponto de eclosão aqui, em que os veganos vão ter a grande brecha final para dar uma baita cartada e mostrar que esse bem-estar já não é suficiente, né? A gente chegou num ponto em que mesmo com bem-estar, a violência ainda existe, né? E essa violência, ela deve ser extraída ao máximo. Então essas fazendas industriais, talvez elas, não sei, daqui décadas talvez realmente as coisas... Eu imagino que o mundo vai continuar comendo carne, consumindo produtos de origem animal, mas é possível que essa gradual mudança da sociedade vai implicar numa gradual consideração moral para com os animais, uma consideração positiva que vai gradualmente, né, aumentar a oferta, a demanda, né, por produtos veganos, né, bem como aumentar a oferta desses produtos em função de que esses mesmos empresários estão, acima de tudo, preocupados com lucro e eles não querem perder a fatia desse mercado de pessoas, né, que são veganas. Então, a melhor forma ainda, né, até onde eu sei, de acabar com a exploração dos animais é por meio do consumidor não se preocupar apenas com o bem-estar deles, mas se preocupar com a vida deles. E a melhor forma de sinalizar isso para o mercado é como? É sendo vegano. É sendo um consumidor vegano. Um cara que consome produtos desde que sejam veganos. Ou seja, desde que não tenham exploração animal embutida. Desde que não tenham morte de animais embutida. A gente só precisa chegar a um ponto em que a indústria reconheça que vender coisas veganas é lucrativo. E chegar a um ponto mais louco ainda, em que não apenas é lucrativo, como é sustentável, né?
Então, se a indústria começa a perceber a Sadia agora, né, que eu vou comentar um vídeo da Sadia em breve também, assim como eu estou comentando esse vídeo aqui, a Sadia agora está lançando produto vegano também, né, hambúrguer vegano, não sei, né. Então, os veganos e as pessoas preocupadas com o bem-estar animais, embora que elas, mesmo que elas não sejam veganas, né, se elas puderem ajudar comprando esses produtos que são veganos, elas vão estar sinalizando para o mercado, olha só, dá para fazer dinheiro com veganismo, tá? E aí essas fazendas elas não vão ser abolidas necessariamente, mas elas vão mudar. Elas não vão apenas dar justificações de que existe bem-estar no animal no meio delas, mas elas vão começar a perceber que, olha só, além de a gente estar praticando crueldades aqui, talvez a gente não precise continuar praticando essa crueldade para continuar fazendo dinheiro. E aí vai haver toda uma mudança de mentalidade, não talvez dos grandes acionistas, né, que financiam a agropecuária, né, enfim, mas da própria população e talvez mesmo dos próprios funcionários, das equipes por trás das campanhas de marketing, preocupados aí então nessa renovação, de como é feito, de como os animais são explorados, talvez tentar atingir o mesmo gosto e trazer a mesma experiência de paladar para as pessoas com produtos que não são de origem animal, né? O fato é que as coisas estão mudando e a prova disso é essa propaganda aqui, né? O bem-estar dos animais é importante. Só que a gente precisa de algo mais. A gente precisa reconhecer que não se trata apenas do bem-estar, se trata da vida deles. Se trata de ver a vida deles como algo importante, algo que é extremamente importante, se não para a gente, ao menos para eles. Isso já seria motivo suficiente para preservar essas vidas. Mas então, pessoal, eu já falei demais por hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Quem quiser sugerir vídeos para mim reagir, para mim comentar, fiquem à vontade que eu vou continuar trazendo esse conteúdo, continuar trazendo reflexões veganísticas aqui para vocês, reflexões preocupadas com os direitos dos animais, sempre com uma abordagem mais filosófica, tentando ser um pouquinho mais sério do que a mera culpabilização de pessoas não veganas como se elas fossem criminosas, não. Isso tudo aqui, a indústria agropecuária, isso tudo é tradição, isso é cultura, é algo que, bom, de repente as pessoas estão comendo, dá certo, né? Mas o fato é que é cultura, eles não iam fazer tanto dinheiro se a cultura não demandasse por isso, se a cultura não estivesse preocupada com isso, tá? Em querer comer esses produtos. Então, a mentalidade de um mundo vegano depende de de bastante mudança cultural, de fazer com que as pessoas culturalmente consumam mais produtos veganos e talvez mesmo reconheçam os outros animais como seres de direitos, né? Agora, junto a essa mudança cultural virá o quê? Uma mudança nas estratégias de mercado para fazer dinheiro, né? Ou seja, uma mudança pelo livre mercado para oferecer soluções para as pessoas que se incomodam aí com o sofrimento dos animais. E quem se incomoda com esse sofrimento, bem, eu diria que mais de 90% da população, seguramente, né? Nós não gostamos de ver sofrimento de animais, especialmente quando a gente sabe que eles não fizeram nada de errado para estar ali. E é o fato de a gente não gostar de ver sofrimento animal que justifica propagandas como essa que tentam mostrar que os animais estão felizes. É apenas isso, tá? Então, um forte abraço a todos. Quem quiser apoiar o canal, ajudar esse canal a crescer, ajudar um propagador do veganismo desempregado, link na descrição. A gente se fala, então, no próximo vídeo. E vamos para os comentários para a gente continuar esse papo. Valeu, forte abraço.